Olá, meu nome é Fabiano, eu faço parte da equipe Back to the Future e essa é uma apresentação sobre métodos de predição de salário anual. O objetivo principal dessa apresentação é trazer métodos que possam ser usados tanto em ambiente profissional quanto em ambiente acadêmico como forma de predizer com acurácia o salário de um indivíduo. A nossa base de dados, ela vem do Kaggle, é uma base referente ao Censo Americano de 1994, e ela possui 16 variáveis. Uma variável alvo, a variável salário, e 15 variáveis explicativas, divididas em variáveis contínuas e variáveis categóricas. A nossa base vem no formato cubo, então é uma base sumarizada que possui 26 mil linhas e pode ser expandida em uma base analítica que possuiria 345 mil linhas. Todas as análises subsequentes da apresentação serão feitas tanto na base cubo quanto na base expandida. Em nossa análise exploratória inicial, identificamos que a variável alvo salário é uma variável binária, indicando quem ganha menos ou 50 mil dólares e quem ganha mais de 50 mil dólares. Não foi encontrada nenhuma correlação significativa entre as nossas variáveis explicativas. Porém, todas as variáveis explicativas numéricas possuem uma relação positiva com a nossa variável alvo. Portanto, todas essas variáveis serão utilizadas nos nossos modelos. As variáveis categóricas Work Class, Occupation e Native Country possuem valores nulos, que são indicados pelo caractere interrogação. Esses valores nulos serão mantidos na base como uma classe distinta. Nas demais análises exploratórias, podemos ver uma correlação positiva entre a idade e a variável salário, e uma correlação positiva entre as horas trabalhadas e a variável salário, ambas informações esperadas para uma base salarial. Já no nível educacional, podemos verificar que a moda de quem ganha menos ou até 50 mil dólares é 9 e a moda de quem ganha mais de 50 mil dólares é 13. Já em termos de setor de ocupação, podemos verificar uma grande concentração no setor privado da economia. Iniciando então a nossa preparação de dados, realizamos primeiramente o agrupamento das variáveis numéricas, categóricas e da variável alvo e aplicamos o encoder nas nossas variáveis categóricas, transformando-as em numéricas. Então expandimos a nossa base de 16 variáveis para 62 variáveis. Após isso, realizamos a partição dos dados em dados de treinamento e validação na proporção 70-30. Após isso, realizamos o balanceamento da nossa base de treinamento com a técnica Randall Undersampler e a normalização utilizando o Standard Scalar. Essas duas técnicas foram escolhidas com o intuito de otimizar nossa performance e generalizar os modelos para os dados não vistos. Como método baseline, utilizamos a regressão logística com os hiperparâmetros padrões, realizamos o treinamento na nossa base de treino e após isso aplicamos um método treinado na base de validação e na base de teste. Então, os resultados obtidos são 83% de acurácia balanceada na nossa base de validação e 82% na nossa base de teste, com log 0,38 e 0,37, respectivamente. Como conclusão, podemos verificar que o nosso método baseline é melhor do que uma amostra aleatória, que teria uma acurácia estimada de 50%, porém ele possui uma alta perda. Dessa forma, a gente entende que é possível explorar outras técnicas e outros refinamentos, outros métodos de balanceamento, com o intuito de otimizar esses resultados. Primeiramente, buscamos explorar se alguma outra técnica de balanceamento traz ganhos reais versus a técnica utilizada anteriormente. Após testar 6 outras técnicas, identificamos que as métricas de avaliação são todas muito similares. Portanto, para os demais modelos, continuaremos a usar o Randall Undersampler. Aplicamos então 5 métodos desafiantes de classificação contra o nosso modelo baseline. Esses métodos são o Randall Forest, o Decision Tree, o K-Neighbors, o XGBoost e o Gaussian Naive Bayes. Realizamos primeiramente o teste com os parâmetros padrões e após isso fizemos o refinamento desses hiperparâmetros. Primeiramente, com os parâmetros padrões, podemos destacar pela acurácia balanceada o Randall Forest e o Decision Tree. Porém, após o refinamento desses hiperparâmetros, identificamos que o XGBoost tem um ganho significativo de acurácia balanceada, passando a ser, por pouco, o melhor modelo dentre todos esses citados. Lembrando sempre que a gente está aplicando todas essas análises a 10% da base inicialmente por questões de processamento. Realizamos então a separação dos melhores modelos com os seus melhores hiperparâmetros e classificamos pela nossa acurácia balanceada. Temos então que os dois melhores modelos de todos os testes são o Randall Forest
e o XGBoost. Esses dois modelos então serão utilizados para análises posteriores da nossa apresentação, assim como um ensemble dos dois modelos. Partindo então para a análise dos nossos modelos, iniciando com o Randall Forest, primeiramente aplicamos o nosso modelo na nossa base de validação e obtemos resultados bem significativos. A nossa acurácia é de 97,7% e a log loss de 0,09, bem menor que o nosso loss no nosso baseline. Podemos também verificar que, em termos da classe majoritária, classe 0, ele classifica corretamente as observações em 99,7% dos casos. Em questões de explicabilidade do modelos, podemos verificar que a idade, o fato de estar casado, os ganhos de capitais, a horas trabalhadas por semana e a educação no nível de ensino médio são as 5 variáveis que mais trazem ganho de informação para o nosso modelo. É sempre bom lembrar que a nossa variável majoritária, menos ou até 50 mil dólares de salário por ano, possui a moda no nível de educação no nível 9, que quer dizer ensino médio. Então faz sentido que essa variável traga o nosso maior ganho de informação. Aqui temos então o nosso gráfico SHAP, que indica a distribuição de valores grandes e pequenos das nossas variáveis e como isso impacta positivamente ou negativamente o resultado do modelo. Podemos ver que a idade, o fato de estar casado, os ganhos de capitais, a hora trabalhada e a educação no ensino médio são bem distribuídas e bem separadas, então elas trazem um ganho de informação significativo no nosso modelo. Realizando a mesma análise para o XGBoost, podemos verificar que a acurácia balanceada é bem similar, de 97,7%, porém a log loss é um pouco menor, de 0,06, 0,07. Ela também classifica muito bem a nossa classe majoritária, com 99,7% de acerto. Quando passamos para a explicabilidade das variáveis, podemos identificar que são as 5 mesmas variáveis do Randall Forest, porém na ordem um pouco diferente. Então a melhor variável é a variável de casado ou não, depois a variável de idade, ganho de capitais, horas trabalhadas e educação até o ensino médio, seguindo a mesma lógica da educação do ensino médio do nosso modelo anterior. Em termos de gráfico SHAP, ele possui também uma ótima distribuição nas nossas melhores variáveis, explicando por que elas impactam tão bem, positivamente ou negativamente, o nosso modelo. Analisando então o ensemble dos dois modelos, podemos verificar que a acurácia balanceada e a log loss se mantêm no mesmo padrão, tendo uma alteração quase imperceptível, e a nossa classificação da classe majoritária é exatamente igual à classificação do XGBoost, 99,7%. Em termos de variáveis explicativas, são as mesmas 5 variáveis dos dois outros modelos, mudando em relação ao XGBoost apenas a posição dos ganhos de capitais e das horas trabalhadas. O gráfico SHAP também apresenta uma boa distribuição, porém a gente pode verificar que não existe nenhum ganho significativo na realização do ensemble desses dois modelos em relação à aplicação única do XGBoost ou do Randall Forest. Primeiramente, então, a fim de evitar problemas de overfit, realizamos a análise das curvas de viés e variância. Podemos verificar que não existe nenhum indicador de overfit nesses dois modelos, mudando apenas a profundidade de estabilização das curvas. E também realizamos testes com o AutoML e com o AutoGlow, com o objetivo de otimizar a nossa construção, nosso treinamento e a avaliação dos nossos modelos. A nossa base de treino com esse método teve a acurácia de 97,1% e os nossos modelos não tiveram nenhum ganho real. Portanto, não iremos utilizar o AutoML como forma de otimizar nenhum dos nossos 3 métodos. Por fim, realizamos a análise da curva ROC. Podemos verificar que para os 3 modelos, para o Randall Forest, para o XGBoost e para o Ensemble, eles se diferenciam muito bem da escolha aleatória. Então, são todos os modelos, pelo menos no quesito da base de treino e validação, modelos que classificam muito bem a base de dados. Após todas essas análises, podemos verificar que qualquer um dos modelos apresenta resultados muito bons em relação à classificação da nossa base de dados. Porém, como o objetivo da apresentação é escolher apenas um modelo, acabamos optando pelo Gradient Boosting. Por quê? Primeiro, porque ele tem a menor perda logarítmica junto com o Ensemble, porém ele é um modelo muito mais simples que o Ensemble, inclusive sendo um modelo com menor tempo de processamento em todo o nosso treinamento. Além disso, ele é um ótimo modelo para tratar de problemas de classes não balanceadas. Pegamos então o nosso método de Gradient Boosting e aplicamos a nossa base de testes, obtendo uma acurácia balanceada de 77,4% e uma log loss de 0,57. Resultados bem piores do que imaginado, considerando os resultados obtidos tanto na base de validação
quanto na base de treinamento. Algumas razões que podem ter levado esse pior resultado na nossa base de teste em relação à base de validação e de treinamento é o overfitting das nossas bases de treinamento e validação, diferença dos dados de teste para os dados de validação e treinamento, ou até problemas na generalização do modelo. Então, é necessário investigar esses aspectos com mais detalhe para entender melhor o motivo da diferença entre resultados dos conjuntos de treinamento e validação e teste. Porém, essa diferenciação não invalida o modelo, mas sim é necessário realizar alguns aprimoramentos e investigar futuramente em possíveis outros trabalhos as razões dessa diferença. Podemos concluir então que o método, mesmo que seja melhor que uma simples seleção aleatória, ainda carece de muito refinamento para o uso prático em um ambiente profissional. Além disso, é necessária uma discussão ética em relação a utilizar variáveis como raça, gênero ou nacionalidade, uma vez que isso pode impactar diretamente na oferta de crédito para grupos menos favorecidos. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia, até a próxima.